Fala, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Finalizando aqui o quarto vídeo dessa sequencinha aí que eu fiz de teorias demográficas. Estamos falando de geografia e estamos falando de teorias demográficas. Se você está aqui, você já assistiu a teoria malthusiana, você já viu a teoria neomalthusiana, você já viu a teoria reformista. O que significa isso? Você já viu que tem uma galera que não é de hoje, que está tentando entender o crescimento da população e as consequências disso. Nos outros vídeos você viu que eu sempre coloquei, tipo assim, um problema que essa galera pensou e uma solução que essas correntes de pensamento aí estão apresentando também. Agora, para finalizar, eu queria colocar aí uma informação que é a da teoria ecomalthusiana. Essa nem é assim tão trabalhada, tão cobrada, porque no fim das contas você vai ver que ela é uma vertente ali dos neomalthusianos, né, do pensamento malthusiano. Mas vamos falar dela porque não pode ficar nada de fora, tá bom? O que diz a teoria ecomalthusiana? Ó, pelo nome, já vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o planeta Terra aguenta tanta gente como tem hoje no planeta? E como vai ter daqui décadas? O planeta vai aguentar? Vocês acham que está tranquilo isso ou nós vamos ter algum problema? Se você já pensou nisso ou está se preocupando agora, você está fazendo a mesma coisa que os ecomalthusianos aqui. Os caras também estão preocupados com essa questão ambiental. Então, qual que é o contexto? Eles seguem a mesma linha do Malthus, né? Dos neomalthusianos do século XX. César, o que é seguir a mesma linha? Mano, é estar preocupado com o crescimento da população. É achar que o crescimento da população, de alguma forma, vai fazer mal. Ou para a economia, ou para o planeta, enfim. Então, eles estão preocupados com o ritmo do crescimento da população. Só que nesse caso aqui, o próprio nome diz, né? Os caras têm uma pegada, eles têm uma questão que é ambiental. Então, quando você vê um malthusiano, um neomalthusiano, né? Essas pessoas estão preocupadas com o crescimento populacional e eles dão um enfoque maior para uma questão ambiental, a gente costuma selecionar isso como teoria ecomalthusiana, tá bom? Qual que é o problema para essa galera aí? Para eles, o problema está no desequilíbrio entre o crescimento populacional, notado principalmente no século XX, século XXI, e os recursos que o planeta pode oferecer para a gente. Para eles, o planeta não dá conta, né? Quanto mais gente nós temos no planeta, mais demanda nós temos de recursos naturais, né? E como nós vivemos num planeta finito, o planeta não vai dar conta dessa demanda. Então aí existe um problema. Qual é a solução apresentada por eles? Como não é uma corrente muito assim definida e marcada, com nomes e tal, eu posso pensar aqui que para os ecomalthusianos são apresentadas duas linhas de raciocínio como solução. A primeira linha é aquelas medidas dos neomalthusianos mesmo, né? O controle populacional. Fazer o controle populacional, usar de todos os métodos, né? Usar da propagação dos métodos contraceptivos para controlar a população. Então, existe uma galera que está pensando assim, ó, como o planeta não vai dar conta, vamos fazer de tudo para diminuir a quantidade de gente que tem no planeta. E aí eles acabam se aproximando dos neomalthusianos que você já viu aqui. Esse é um primeiro olhar assim de solução. Só que assim, como o movimento ambiental vai crescendo, o movimento ambiental nas últimas décadas se desenvolveu bastante, também tem uma galera que está dando uma solução para isso, e eu até me coloco um pouco nesse grupo, tipo assim, cara, tem muita gente no mundo mesmo, assim, né? E principalmente o jeito que a gente vive no mundo. O planeta não vai dar conta de tudo isso. Então tem uma galera que se coloca como uma ideia de sustentabilidade. Ou seja, a gente precisa pensar que as pessoas que existem no planeta também, elas precisam viver de um jeito que as gerações futuras também consigam viver. Isso é sustentabilidade. Então, não é só mexer ali nas taxas de natalidade, a quantidade de gente que está chegando no mundo, mas é pensar num modo de vida sustentável, né? E aí a gente pode pensar em algumas críticas, que aí vai meio que completando esse tema, já que o assunto, né, o debate ambiental, também é muito novo. Porque é preciso considerar, então, como crítica, que nós precisamos pensar o consumo, galera. Não é só a quantidade de gente que pesa para o planeta, é a forma como você consome. Ou você vai falar para mim que uma pessoa aqui no Brasil, no polígono da seca, ali no Nordeste, ali, consome igual um norte-americano, com um balde de frango frito na mão. É diferente o peso, dependendo do lugar,
né? Dependendo do tipo de cidadão que você pensa, dependendo do tipo de humano. Então a gente precisa pensar num consumo mais consciente também e pensar que os lugares não estão consumindo da mesma forma, né? Os avanços tecnológicos podem ajudar, inclusive, num consumo mais consciente, num consumo mais sustentável, né? A gente deve desenvolver uma mentalidade mais ambiental. Essa teoria é muito importante. Essa aqui a gente não vai descartar, não. As críticas que a gente faz para ela aqui é justamente para tentar melhorar. Galera, ó, tudo bem, a quantidade de pessoas no planeta pode ser um peso, mas como a gente vive deve ser um peso maior, e isso deve estar na ordem do dia. O que você está fazendo com o teu lixo, como que você está consumindo carne, ovo, leite, o planeta vai dar conta disso? Quando você pensa nessa ideia mais verde, nessa ideia mais sustentável, você vê que essa teoria é necessária mesmo, a gente precisa repensar, senão a gente vai ficar igual aquele robozinho do Wall-E, né, que destruiu o planeta e a galera foi morar num disco voador, todo mundo obeso. Ou nós vamos ficar nessa, de ficar indo para Marte e buscar um lugar que possa nos abrigar, sendo que a gente não está cuidando nem aqui da nossa casa, que é linda e maravilhosa. Beleza? Finalizamos aqui então as 4 teorias demográficas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.